Galera do programa Faniquito, estamos aqui mais uma vez com esse querido profissional, renomado, dentista, Dr. Carlos Russo, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa respeitada como profissional. Eu sempre brinco e digo, apesar desse rostinho aí, né, de jovem, já passou dos 50, acreditem se quiser, está chegando aos 60, né? Mas é uma pessoa que eu tenho muita consideração, muito carinho, muito respeito. E hoje nós vamos falar, eu gostaria que ele falasse para vocês, nós vamos falar sobre a estética do sorriso, né? O quanto é importante o sorriso. O sorriso é tudo na pessoa, assim. Os dentes, a maneira como o dente é tratado, enfim... Sorriso é tudo, é o sorriso, é o olhar, né? E ninguém melhor do que esse super profissional, né? Que é o Dr. Carlos Russo, que vai explicar um pouquinho em relação a esse assunto. Dr. Carlos Russo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Mais uma vez estamos juntos aqui. Para mim é um prazer poder falar no seu programa sobre a minha área, a minha profissão, principalmente se for falar do sorriso, né? Porque a pessoa que sorri, ela leva muita vantagem na vida, né? Ela tem uma grande vantagem, porque fica tudo mais fácil, né? Você começar uma conversa com um sorriso, aquilo já fica mais descontraído, fica mais fácil conquistar as pessoas. Com um lindo sorriso assim como o seu, né? Porque quando também não tem um sorriso bonito, dá uma coisa, né? O sorriso hoje é a maior proposta da odontologia hoje, o enfoque principal está sendo isso. Fala-se muito na reestruturação, na reconstrução do sorriso, né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda acaba sendo voltado para isso. Esse é o resultado final de todo um trabalho, né? Que a gente usa todos os recursos de várias especialidades, não é somente uma especialidade, né? E me fala, o que a gente tem de novidades hoje em relação à estética do sorriso? Bom, novidade, na odontologia a gente sempre tem uma infinidade de novidades, porque como tudo, né, hoje a tecnologia em todas as áreas ela é uma dinâmica incrível, nada é estático, hoje as coisas evoluem muito rapidamente. Eu sempre comento com as pessoas, imagina a tecnologia em todas as áreas, há 50 anos atrás, de 50 anos para cá, a evolução foi tão rápida, tão intensa, que tudo praticamente mudou, quase tudo, né? E a odontologia mudou radicalmente. Da época que eu me formei na faculdade, há 35 anos atrás, mudou quase tudo, né? Então, mas eu até brinco, eu falo, puxa vida, eu queria começar a profissão hoje, fica muito mais fácil com toda essa tecnologia, né? E hoje eu estou muito feliz, porque com o advento do implante, com os recursos da estética, com as porcelanas, com o sistema CAD/CAM, que hoje você fabrica dentes com precisão, com muitos recursos, que os resultados são muito bacanas. E nem sempre são bacanas, às vezes a gente não consegue, mas você tem como refazer o que você não gostou, né? Então, o paciente nunca a gente conclui um trabalho se o paciente não estiver feliz. Se a gente perceber que ele deu um sorriso meio amarelo na prova de um trabalho, a gente nem termina, nem cimenta, nem cola o trabalho, a porcelana no dente ou na boca, né? Bem, as novidades são várias, né? Mas principalmente na área das porcelanas dentais, nas porcelanas com que a gente constrói os dentes ou corrige falhas dos dentes, falhas de forma, falhas ou inconveniências da cor muito escura ou manchas. Então, tudo isso a gente consegue corrigir com a ajuda de restaurações tanto de resinas compostas como das porcelanas. Então, isso é uma grande vantagem. Agora, das porcelanas, existem vários tipos de trabalhos, que a porcelana, na verdade, é um material antigo, ele não é recente, só que os recursos recentes são muito vantajosos, né?
A gente ouve falar em lente de contato, tem mais umas outras coisas, né? O que seria? O que difere uma coisa da outra? Então, a evolução... Facetas também, não tem? A evolução da porcelana, do material e das técnicas para se fazer um dente em porcelana, com essa evolução surgiram algumas técnicas que são chamadas de lâminas de porcelana ou laminados de porcelana e, mais recentemente, a lente de contato. Esse termo lente de contato, ele chamou a atenção das pessoas. Todo mundo pergunta o que é lente de contato. Hoje os congressos têm muitas palestras, tem cursos sobre lentes de contato, né? Então, na verdade, o que é? Primeiro começou-se a usar a lâmina de porcelana. A lâmina de porcelana ela teve uma vantagem em relação a uma coroa de porcelana. Porque as coroas, as próteses de porcelana, antes você tinha que desgastar o dente em toda a sua volta para encapar o dente e revestir esse dente, mas você tinha que fazer um desgaste em todo o contorno do dente, tanto na parte frontal como na parte interna e nas laterais. Você fazia um desgaste em toda a estrutura do dente, os desgastes eram extensos, o dente ficava mais frágil. Alguns profissionais mais antigos não queriam desgastar muito e acrescentavam porcelana e deixavam o dente muito gordinho, então havia uma série de dificuldades. Hoje ainda se usa essa técnica, desde que bem indicada, mas a vantagem da lâmina é que se você quiser mudar a cor de um dente, você não precisa desgastar ele todo em todo o seu contorno, você desgasta só a parte frontal, a parte da frente, que está em contato com o lábio, e a parte da borda, onde você mastiga e corta o alimento. Você não precisa desgastar a parte posterior do dente, ou toda a lateral, depende. Então, hoje a gente tem uma odontologia que a gente chama de minimamente invasiva. Só para me entender, então, essa lente de contato, a faceta é diferente? Porque a faceta seria pelo que você está falando, uma precursora da lente de contato, mas a faceta ainda é muito indicada, é mais até do que a lente de contato. Na rotina, a faceta resolve a maior parte dos problemas. Por quê? Porque a faceta tem uma espessura maior, ela não é tão fina como a lente de contato. E não tanto pela fragilidade, mas pela espessura, você consegue mudar a cor de um dente. Então, se você tem uma cor escura, você quer clarear, com uma espessura maior de porcelana, você consegue alterar a cor para um tom mais claro. A lente de contato é muito fina, então ela somente consegue modificar a forma do dente e não a cor, por ser muito fina. Então a indicação da lente de contato, ela não é tão extensa, ela não abrange a maior parte dos casos, são casos mais específicos que dá para se indicar essa técnica. E a faceta, ela tem assim mais ou menos de meio milímetro, de 0,3 a 0,8 milímetros, quase 1 milímetro máximo da sua espessura, e pode, em algumas áreas do dente, ter uma espessura maior, mas na média varia entre 0,3, 0,5 a 0,8 milímetros, menos do que 1 milímetro. Isso é a faceta de porcelana ou a lâmina de porcelana. A lente de contato, ela tem mais ou menos uma espessura de 0,3 milímetros. É bem fininha, parece uma unha um pouquinho mais grossa. Quem tem a unha grossa, imagina, mais ou menos uma unha um pouco grossa. Deixa antes de eu chegar, você estava me mostrando, você pode mostrar esse molde? Você pode virar? Ó, que eu achei muito interessante. Nesses dois modelos, esses dois modelos são de um paciente jovem de Vira bem pra lá, 15 anos de idade, e ele terminou um tratamento ortodôntico e ele reclama, ele se queixa pelo fato desses dentes terem espaços muito grandes. Vira na lateral aqui, isso. Aqui assim, dá para ver? Dá para comparar esses espaços com o modelo de baixo? Esse modelo de baixo foi o que vocês prepararam para
sanar esse problema. O primeiro modelo, o modelo de cima, ele é o dente do jeito como está na boca, né? São os dentes todos com espaços grandes. A anatomia desses dentes desse rapaz, de 15 anos mais ou menos, é uma anatomia um pouquinho diferente do normal. Parece infantil, né? Parece infantil, porque eles começam mais largos na base, perto da gengiva, e terminam na borda incisal, nessa ponta onde você faz o corte do alimento, a gente chama de borda incisal, ele termina mais estreito. Então são dentes meio conoides, né? Eles são meio cônicos, principalmente. Parece dente de infantil. Esse dente aqui, o canino, ele é muito cônico, né? Ele tem uma ponta bem cônica. E olha aqui embaixo você fez. Embaixo a gente fez em cera, a gente faz uma simulação de como a gente gostaria que ele ficasse terminando o trabalho de porcelana, mas isso é apenas um enceramento de estudo, é uma sugestão, um projeto do que a gente faria na boca, né? Muito legal. Eu mostro para o paciente, eu mostrei para esse paciente na última sessão que ele veio, e ele ainda está em dúvida se ele quer fazer esse trabalho. Ele veio mais por causa de um dente aqui, esse dente do lado incisivo lateral esquerdo, ele estava bem cônico quando ele estava usando o aparelho ortodôntico. Daí eu fiz em resina e alarguei o dente um pouco para ele ficar igual ao dente do lado direito. Mas ainda não é uma proposta de reconstrução do sorriso, é porque quando ele estava com o aparelho ortodôntico, o dente era muito cônico, chamava muito atenção, né? Então eu já fiz isso previamente. Quando ele tirou o aparelho... Ficou bem melhor, ficou bem... Eu acho, aqui parece muito dente de nenê, de criancinha, né? Na verdade. Na verdade, ele não tem muita consciência assim, do que ele pode ter. A partir do momento que eu fiz isso em cera e mostrei para ele, ele olhou, gostou, mas ele ficou em dúvida. Entendi. Mas nesse caso, os pais, a mãe no caso... estava junto. O pai participa muito da vida dele, ele está sempre junto, participa de tudo. Então eu mostrei para ele e para o pai. O pai pediu para ele decidir. Daí os dois iriam pensar, até a próxima sessão, eles ficaram de me dar uma resposta se ele tem interesse em fazer esse trabalho nos 6 dentes anteriores, de canino a canino, né? Então... Por que ele está inseguro? Porque, veja, é uma mudança grande. Se você observar, esse modelo superior com inferior é uma grande mudança na forma dos dentes. Ele já fez clareamento dental, os dentes já estão claros, e agora a minha proposta é mudar a forma dos dentes para melhor, né? E ele ficou meio inseguro, porque a mudança é grande. O que eu vou fazer agora na próxima sessão? Eu vou pegar um índex que eu fiz baseado nesse enceramento. O índex é como se fosse um material, uma moldagem que a gente faz sobre esses dentes do modelo de gesso, e eu levo na boca essa moldagem com um material estético resinoso que cobre os dentes dele que estão conoides ou com falta de volume ou com uma anatomia feia, né? Então esse material estético vai preencher e vai deixá-lo com a mesma estética que está nesse modelo de gesso. Muito legal. Aí ele vai falar para mim se ele gostou ou não. Se ele falar, não gostei disso ou daquilo, eu vou na boca, desgasto, abro alguns espaços para ficar bem natural, e ele, até o momento em que ele fale que gostou... É porque a gente gosta, mas como você já está um tempão com aquele sorriso, é uma mudança, né? Que realmente você precisa de um tempo para poder, sei lá, acostumar e ver realmente que é o melhor, né? Então é normal, podem chocar a pessoa. É a mesma coisa que uma pessoa que sempre usou o cabelo comprido, de uma hora para outra corta, aparece com o cabelo curto. No começo a própria pessoa estranha, as outras pessoas também vão observar a mudança, ou às vezes para melhor ou para pior, né? Então isso pode acontecer, mas por isso é que a gente faz a gente chama de um mock-up, que é essa simulação de como vai ficar, e faz um test drive. Ele fica um tempo. A gente põe aquilo na boca, ele pode tirar na mesma sessão, ou às vezes passar um dia com aquele test drive
aquilo não é colado ao dente, ele somente é sobreposto e ele fica abraçando os dentes discretamente. Então ele pode passar uma tarde com aquilo, não vai ser muito bom para mastigar, para higienizar, porque aquilo não estará colado aos dentes, né? Mas dá para ele fazer um teste, os parentes dar opinião, ou no caso o pai que sempre vem junto, ele pode já ver aqui e ele pode falar, vou pensar ainda, eu posso tirar as fotos dele com aquilo, mandar a foto para ele leva no celular dele, manda para ele. Mostra para as minas. Mostra, pode pegar a opinião de outras pessoas e falar, puxa, ficou legal, as pessoas podem participar dessa decisão. Às vezes, para uma pessoa só falar o que ela acha, ela pode ficar insegura, né? Certo? Muito legal, muito legal. Então aí, ó, hoje nós falamos um pouquinho, né, sobre a estética do sorriso. Mais alguma coisa em relação a isso? Eu diria também assim, que a estética, ela não depende somente de um dente, ela depende da posição do lábio superior, do lábio inferior, da gengiva, se ela aparece muito ou se ela aparece pouco. Tudo isso é como se fosse um quadro com a moldura. Então a moldura seria os lábios e participando disso também o volume da gengiva, mais ou menos gengiva. Se a pessoa tem um sorriso alto, aparece demais a gengiva, estraga essa harmonia do sorriso. Então existem vários recursos para a gente manipular alguns desses itens, né? Se tem muita gengiva, dá para fazer uma cirurgia plástica periodontal estética que muda a estética da pessoa, né? Pode tirar um pouco de gengiva em alguns casos, em outros não, depende do volume, das dimensões. Existem muitos recursos que a gente usa, que a gente estuda o sorriso justamente para oferecer para o paciente ter um resultado final satisfatório ou maravilhoso. E não esquecer, eu acho que o mais importante, Dr. Carlos, eu sei que, né, você é um profissional extremamente ético, mas escolher bem o profissional. Isso, gente, é uma coisa assim muito importante. Eu tenho amigas, até a minha melhor amiga, Edith, que fez implante com um profissional, ela sofreu o diabo, o cara fez uma caca na boca dela. Nossa, eu lembro que na época eu acompanhei, e eu lembro até que depois ela até veio parar com você, agora que eu lembrei. Ela acabou vindo parar com você e você acabou arrumando, né, o problema dela. Isso fazem muitos anos. Então, isso é muito importante na hora de escolher o profissional. Se informe, não vai só atrás de preço, né? Como diz aquela frase, né? Que é lugar comum, barato, realmente, às vezes acaba saindo caro, né? E como é importante você confiar no profissional, como é importante você realmente poder sorrir e não ter traumas, né? Eu estou falando, gente, por mim. Eu sou uma pessoa, né, que infelizmente lá atrás, eu nasci em 1957, não tinha nenhum recursos, eu tenho traumas e traumas e traumas de dentista. Então toma muito cuidado. Inclusive o último profissional, né, que eu fui parar era uma profissional de renome, acabou com meus dentes. Tô sofrendo até agora por causa dela, entendeu? Isso porque ela tinha um super nome, era uma bela de uma 171, boa lábia, entendeu? Oportunista, safada, sem vergonha. Falei, desabafei. Me machucou, principalmente minha alma, meu coração, mas não tem importância não, porque eu poderia até entrar com um processo contra ela, mas eu não vou entrar não, porque o cara lá de cima tarda, mas não falha. E não foi só comigo não, foi com outras pessoas também. Enfim, é muito importante. Eu tenho trauma, muitos medos, né? E eu acredito que um monte de vocês que estão me escutando também já passa por isso. Então, assim, eu fico até emocionada porque é traumatizante mesmo. Eu que já passei, eu sei o quanto é traumatizante e eu sei o quanto é importante você ter um sorriso bonito, né? Um sorriso é tudo, né? Então, cuidado. O Dr. Carlos é uma pessoa super ética,
Dr. Carlos é um super profissional, ele é todo correto e super higiênico, é uma coisa impressionante, ele é todo organizado. Posso dizer hoje, assim, dos que eu conheço, você é o melhor profissional e você foi muito boa pessoa, você foi uma pessoa, assim, um anjo na minha vida. E eu tenho muito que agradecer a você. E se vocês quiserem mais informações, tá todo aqui o telefone dele, tá bom? Porque existe uma coisa na estética que nós não falamos ainda, mas nós vamos falar uma próxima oportunidade, que é sobre implante. Dr. Carlos, muito, muito, muito obrigada por você existir. Eu que agradeço, imagina, é um prazer. Obrigado pelas suas palavras, isso é um grande prazer. Esse prazer que eu tenho com você é o que eu tenho com todos os pacientes, é de poder ser útil, poder ajudar, poder compreender os medos, os temores, os traumas que todo mundo tem por algum motivo, né? Então, às vezes, a pessoa nem sabe o motivo pelo qual tem medo, tem pânico, e a gente vai com cuidado, a pessoa vai adquirindo confiança, vai vendo resultados. Gradativamente, a pessoa esquece que tinha medo. Às vezes, eu esqueço que o paciente tinha medo. Às vezes, eu falo, nossa, você tinha medo disso, eu esqueci de... Né? Ou vai dar uma anestesia, nossa, eu esqueci que você tinha medo, porque a coisa foi caminhando tão naturalmente que a pessoa passa a ser um paciente normal. Com você, né? Porque não é todo profissional que é assim. Parabéns, que Deus... beijinho aqui. Deus te abençoe você. Obrigado. Tá bom? No próximo programa, com ele aqui, nós vamos falar sobre implante. É isso aí.